Sejam bem-vindos ao canal A Gorda e a Magra. E a gente vai dar continuidade no vídeo anterior. Né? A gente estava falando do que te trouxe problemas nos outros dois vídeos. No vídeo anterior a gente já começou com umas soluções do problema, né? Sim. E tentando fazer vocês ver que dá para voltar a ser feminina. Para quem não é, né? Para quem tá meia boca. E a gente fez já 4. É que na verdade muitas mulheres elas podem se sentir assim feminina, só que aí conforme elas vão ouvindo, vão entrando nesse contexto, elas vão percebendo que muita coisa se perdeu. Que nem eu, por exemplo, eu sempre achei que eu era feminina. E aí eu fui vendo que eu me perdi em algumas bem mais masculino do que feminino. Isso. Então assim, é uma questão de a pessoa eu fiquei um tempo não masculina mesmo. Não é masculina assim. Não, assim, não, de se vestir. Não, aí também não. Não, feminista não, né? Feminista não. Mas a gente entrou nessa de um pouco masculino, de se impor, de não querer homem muito assim, por perto, para relacionamento de verdade. Eu entrei numa dessas também um tempo. Mas eu fiquei um pouquinho tempo, assim, não saí rápido. Não ia rápido para isso. E a gente vai para agora, a gente parou no quarto, né? Que era para a pessoa parar de ouvir mais do que falar, né? Sim, encher a boca d'água. Vocês lembram desse vídeo? Se vocês não assistiram, vá lá e assista, tá? Agora a gente vai continuar aqui no quinto, que esse é meio polêmico. E conheço muita gente que falaria não para isso facinho. Que é o dar mais do que recebe. Se entregar mais do que você espera. Sabe, tipo assim, se entregar sem esperar nada em troca. Sabe essa coisa de trocar, assim, da pessoa querer... Tipo, eu só faço se eu tiver de volta. E não é assim o feminino. Tanto que uma mãe dá, principalmente quando é recém-nascido, você se entrega, você não está esperando nada de volta do filho. Sim. Você nunca vai esperar nada de volta do filho. Entendeu? E quando o filho cresce um pouquinho, que começa a demonstrar amor, aquela coisa toda, você se sente feliz, mas você ainda continua dando mais do que você espera receber. Você não espera receber nada, você só quer dar realmente, entendeu? Então, mas isso é para tudo, gente, para todos. Com casamento, relacionamento, com a sua parte espiritual, para tudo. Sim, é que traz essa questão, né, do nutrir, do acolher. Só que assim, tem que também tomar um pouco cuidado com esse dar mais do que recebe, que às vezes a pessoa, ela pode, por exemplo, estar num relacionamento tóxico, tem que tomar cuidado, ela está se doando demais e... Aí o outro abusa também, né? Tem que tomar cuidado com quem... então tem muito, né... Mas assim, acontece... Mas se você está num relacionamento saudável, mas tem a questão dos pais também, porque os pais já te fizeram bastante. De repente você começa a retribuir de volta, não é ruim, sabe? Se você está honrando o que eles já fizeram por você. Isso. Tem uma outra questão também, porque quando você, que nem, tá num relacionamento saudável, você começa a se doar mais, automaticamente a pessoa também faz volta, entendeu? Depende, assim, um pouco, né? Que nem Fala pra você que a gente não vai concordar com isso. Depende, porque assim, às vezes a mulher, ela tá se doando muito, e aí o cara, ele se sente confortável ali, e ele não faz, e partes ali que ela não consegue suprir, porque ela tá se doando muito, como por exemplo, eu já citei uns vídeos meus, eu tô lavando, passando, cozinhando e tal, e aí ela reclama, nossa, que não sai, porque ele olha pra ela, ele vê ela com aquela imagem de Dona Maria, quem tá sempre fazendo as coisas. E ele tá sempre vendo ela cansada, porque ela tá se doando mais, e aí não há espaço para essa mulher animada, divertida para sair. Aí é quando ela dá abertura para ele buscar isso fora. Não, mas aí eu discordo. Aí eu discordo. Não existe isso. Sei lá, se o cara for atrás, realmente ele já tem um passinho atrás, alguma coisa está acontecendo no relacionamento, de repente ela está fazendo tudo isso, mas está reclamando, tá assim. Se você faz algumas coisas assim, eu vejo assim, eu vou dar exemplo de casa, eu sou casado, entende? Sim.
Se eu começo a fazer muita coisa, eu começo a ficar cansada, a primeira coisa que acontece, tipo, você, durante o dia que eu tirei para limpar a casa. Eu também não fico limpando a casa todo dia, não é assim. Porque realmente é você se doar. Mas você fala assim, essa vida da Dona Maria, isso aqui lá. Meu, mas você não lava todo dia, você não limpa a casa todo dia. Não é doida também. Tem as que fazem? Tem. São retardadas também. Não vou falar. Não vou dar uma de passar pano aqui, não. Mas aí você, eu digo que eu, nossa, trabalhei bastante, cansei. A primeira coisa que eu faço, vou pedir alguma coisa pra comer. Não vai fazer comida, entendeu? Aí eu faço, tipo, você dá aquela coisa. Aí chega e fala assim, você tá cansada? Eu tô. Aí, sabe, a pessoa entende, consegue ver também. Aí é diferente. Eu tô falando no caso de mulheres que elas estão se doando tanto que elas querem ser aquela Mulher Maravilha e de fazer tudo e elas não dão essa abertura. Eu já tô cansada, não vou fazer janta, então pede algo. É aquela mulher que ela tá sempre fazendo e aí o cara, ele vai acostumando ali, ele vai vendo ela naquela posição. Porque isso daí é muito do comportamento humano, a forma que eu vou moldando o outro. Então, mas assim, ele também, tipo assim, porque a ideia também da mulher que tá fazendo em casa, ele tá na rua, tá correndo atrás, trabalhando, lutando, fazendo. E não assim ficar de folga, sentado o dia inteiro no sofá enquanto a mulher tá fazendo. Mas acontece que às vezes, assim, por exemplo, eu já, recebi relatos de mulheres que elas faziam tudo e também trabalhavam fora, entendeu? E aí chegava em casa e fazia tudo. E foi fazer porque é a função da mulher, né? A gente já conversou sobre isso também, por isso que eu falo, de questão da mulher que trabalha fora. E aí, por isso que eu falei, por exemplo, se você trabalha fora, né? Eu, por exemplo, se eu gosto de trabalhar fora, é porque eu quero ter um dinheiro para poder pagar alguém para fazer, eu manter, mas não ficar, né? Então a pessoa ela tem que saber que ela não pode se sobrecarregar. E aí nessa questão, às vezes, de dar mais, a mulher dar mais do que receber, mas não se sobrecarregar e tomar cuidado para quem você realmente está se doando. Porque aí você se doar para um cara que um canalha aí que já é abusivo, coisa do tipo, ele vai piorar às vezes. E principalmente, né, que nem assim, adolescentes, né, com aquela coisa de namoro novo, assim, né? Daí fica naquela coisa assim de querer muito agradar, querer muito conquistar, querer e fazer tudo, e aí vai trazendo aquele relacionamento em que ela fica praticamente como uma caixa ali, fazendo, né? Mas aí tem que tomar cuidado, porque o dar mais do que receber também, você tem que tomar cuidado que não é fazer tudo pro outro, deixar o outro aleijado e você fazer tudo, não é isso. É muito mais no sentido de ser mais. Na hora que você tiver, tipo assim, porque tem a questão da mulher que começa a fazer limpeza de casa das coisas e fica reclamando, fica xingando, fica bravo, porque tá fazendo. Então você assim, ela vai trabalhar fora e pagar alguém pra fazer, e não ficar reclamando. Por exemplo, porque se eu vou fazer, eu não vou ficar reclamando, xingando, chutando as coisas. Entendeu? Você tem que fazer feliz, pra pessoa ver que você vai fazer de bom grado. E não assim. Por isso que o feminino é a mulher ela se conhecer. Porque que nem eu falei, eu, por exemplo, eu não gosto assim de uma rotina. Eu gosto de, assim, né, ter coisas diferentes. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Que ela fala bastante que gosta de trabalhar, gosta de trabalhar. Porque a gente estava entrando nesse assunto esse tempo atrás sobre o homem trabalhar fora e a mulher não precisa trabalhar, que é o meu caso, que eu amo. Aí ela falou assim, não, mas eu mesmo, né, assim, o homem tem a responsabilidade da casa, que ela quer trabalhar. Mas eu falo que ninguém gosta de trabalhar, quer ver? Vamos dizer assim, não que seu marido seja rico, você tem que depender dele, nada disso. Você é herdeira. Seu pai te deixou uma pequena fortuna e você, de repente, de dividendos, receba 1 milhão por mês. Você vai trabalhar? Eu iria focar só na terapia, porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto disso. Você ia fazer alguma coisa assim? Então, mas não por dinheiro, assim, eu ia trabalhar, eu não ia ficar acordando 8 horas da manhã todo dia, 7, de repente. Hoje eu faço várias outras funções, né? Porque é por dinheiro. Mas se eu tivesse uma renda assim, eu iria continuar. Porque eu gosto dessa parte, né, do comportamental, de estar trabalhando o comportamento. Mas você ia trabalhar aqui, uns 2 meses, 1 mês viajando, de boa, né? Vamos conhecer. Então, exatamente, eu poderia ir trabalhar isso em lugares diferentes. Mas vocês entenderam, ninguém gosta de trabalhar. Eu poderia estar em outra cidade. Mas se eu fosse herdeira, meu Deus do céu, eu ia viajar todo mês. Ai, que gostoso. Não, então, sim, daí você já é muito agradável. Você tá ali viajando, tal, conhece pessoas, de repente você faz ali. Traz ali o seu conhecimento, fica mais conhecida em outros locais, outros estados, entendeu? Eu ia gostar, sim. Outros países, né? Porque ganhando 1 milhão por mês outros países mesmo.
Lógico, no Brasil tem muita coisa bonita pra Sim. ver. Essa pergunta eu queria fazer. Mas ficar só assim. É uma questão assim que eu gosto de ter algo. Então, e essa questão de dar mais do que receber, às vezes também é não esperar, é dar, fazer e não ficar esperando alguma coisa em troca. Porque tem isso, da pessoa depois ficar frustrada. Aí eu fiz isso, a pessoa parece que não reconheceu, parece que ela, meu, mas você tem que fazer. Aí tem, ó, eu vou dar um exemplo da casa, de limpeza de casa, que é chato, ninguém gosta de fazer, né? Mas tem que fazer, é serviço de todo dia, que se repete todo dia. Sim. Né? Porque a casa se suja. Sozinha, se você fechar uma casa, deixar trancadinho, ela chegar até, ó, passa o dedinho tem poeira. Então, assim, ó, você está fazendo, mas tem que pensar que você não está fazendo só para outras pessoas, você está fazendo para você também. Você não quer ficar num lugar que é tudo sujo, tudo bagunçado, tudo, né? Então tem isso. Você não faz só para o outro, você faz para você. Por e, isso. e eu vejo também na parte cristã, porque assim, a gente se doar mais também no espiritual, o princípio também bíblico de Cristo, assim, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você faz para o próximo aquilo que você quer que faça para você. Você não faz para o próximo aquilo que você não quer que faça para você. Sim, entendeu? Então, assim, não é assim tão equilibrado. Fazer com o outro que você não quer que fazer para o outro. Você não faz pro outro e não quer que faça pra você. Isso daí é uma questão, assim, de ética, de conduta, né? A pessoa saber, ó, eu não gosto que faça isso comigo, então eu não vou fazer com o outro. Que é o princípio de amar ao próximo como a si mesmo. O principal é a pessoa ela se conhecer, porque muito nessa questão de doar, que nem você trouxe aí, a pessoa ela pode estar se doando demais, eu tenho que fazer sem esperar nada em troca. Aí, por isso que a pessoa ela tem que se conhecer, porque às vezes ela pode estar fazendo isso por questão de rejeição, que vem lá da infância. Então, ela tem aquelas carências emocionais, e por mais que ela fale assim, eu não estou esperando nada em troca, mas ela tá, entendeu? Isso não pode. Então, você ficar fazendo para esperar algo em troca, a outra pessoa pode não entender o que você está querendo, ou às vezes realmente não ligar para o que você está querendo, e aí se frustra. Ocorre assim, eu estou fazendo isso, mas assim, eu quero estar fazendo, porque ocorre muitas vezes assim, eu estou fazendo isso, mas eu não estou fazendo isso por mim, eu estou fazendo pelo outro, entendeu? Então é aí quando a pessoa ela tem alguma questão de rejeição, de carência. Ela está fazendo esperando o olhar do outro. E quando ela tem consciência disso, eu estou fazendo isso daqui porque eu quero fazer, eu quero, né? E não está esperando nada em troca. Quando ela faz pensando mais no outro do que nela, ela tem ali questões emocionais. Então, mas aí tem que ver uma outra coisa. Eu falo que é melhor dar do que receber, é melhor fazer do que ficar esperando e tal. Porque tem uma coisa hoje em dia, que a gente vai entrar em contradição aqui de novo, uma pequena polêmica, mas do que vem do próprio feminismo é o se amar primeiro. Se amar mais do que todo mundo, se amar, sabe? Só que eles levam para um ponto. Porque, assim, realmente, biblicamente, você não é se amar mais do que amar os outros. É amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar meio que por igual. Agora, não você se amar mais e assim, se achar e esperar e os outros que sim. Então, mas isso daí é uma questão também de... O feminismo, tá? Se você vai defender isso, então defende direito. Não, é assim, realmente, eu preciso me amar, porque a partir do momento que eu não me amo, eu não consigo. Também, esse amor a si próprio é algo que você faz e o outro passa a te valorizar por isso, porque ele sabe que você se ama. Se você está numa relação saudável, então primeiro você tem que se amar. Aquela pessoa que ela não se ama, ela ama mais o outro do que ela mesma, ela é desvalorizada, ela não entende por isso. Então, assim, frustração vem disso. Então vem muito disso. No caso, as feministas que trazem isso é diferente. Elas não é amor, porque é uma pessoa que se desvaloriza assim no sentido que elas trazem, né? De ser rebelde, de ser. Não, porque é um negócio estranho, porque é para se amar. E aí ela se destrói, entendeu? Então isso é a palavra deteriorização. Se deteriora. Eu não sei como é que fala isso. É isso aí, essa palavra. Elas vão se destruindo, né? Porque aí quando você vai ver, elas isso não é amor. Elas estão fazendo isso por causa de alguém que falou, o João falou, a Mané falou e vai todo mundo seguindo, né? Igual onde a vaca vai o boi lá atrás, vai todo mundo seguindo ali o padrão.
E isso não é amor próprio. Amor próprio é quando você tá bem com você tá bem com a sua saúde, porque você cuida de você tá, sabe, aquela coisa assim de Tá se você. cuidando. Porque daí tem aquela mulher que às vezes ela tá fazendo tudo pra todo mundo e ela não Nada tem pra tempo pra ela. ela. Teve uma paciente que eu atendi que ela trouxe muito isso, né? Que, nossa, ela vivia cansada tudo. Ela, ai, minha mãe precisa ir pra um lugar, só pede pra mim. Tem não sei quantos irmãos, ninguém faz. Tudo era Ninguém ela. faz, aí a mãe pede pra quem faz. Tá óbvio. Aí tudo era ela, né? Daí você começa a ver a história da vida dela, você vê que ela, assim, ela ocupa tanto a vida dela que ela tinha 7 cachorros. Porque ela já tinha que acordar cedo lá. Porque ela não tinha só a vida dela pra cuidar, ela tinha mais 7. Ela Aquele tinha. que manda as pessoas fazendo, né? Eu compro um gato pra você ter mais 7 vidas pra cuidar. Ela tinha, assim, Para de cuidar da que nossa. cuidar da mãe, que fazer as coisas assim. Aí você vê que ela vai acumulando um monte de coisa justamente pra não ter tempo pra ela. E aí eu falei assim pra ela. Mas ela não tirava um dia pra ela, fazer nada. Não, porque ela gostava. tava trabalhando, quando ela não tava trabalhando, ela tava fazendo comida pro filho, janta pro marido, cuidando dos cachorros, lavando o quintal, sabe? Aí tinha que ela vai cuidar todo dia, né? Com 7 cachorros, meu Deus. Porque ela já acordava com essa rotina. E aí eu falei assim, mas por que você tem tudo isso de cachorro? Era justamente por isso, porque assim. O cachorro é amável, né? Eu acho que é o afeto que ela precisava. Era o afeto que ela precisava, e assim, ela é como se a pessoa ela não percebe, ela reclama muito que ela não é valorizada e aí ela parece que ela arruma mais coisas ainda para ela não se valorizar, porque assim, a forma como eu me trato, o outro me trata, o mundo só te trata como você se trata. Então, ela não tinha tempo para ela. Eu falei assim, por que você não faz? Pega um hidratante, passa no seu corpo, e pega um chocolate, come, assim. Ela falou assim, Assistir um filme que queira assistir, dar uma parada. ela falou assim, nossa, é verdade, faz tanto tempo que ela assim, não parava pra comer um chocolate, um bolo, sabe uma coisa assim, que ela fica ali apreciando aquilo, porque ela tava assim fazendo tudo pra todo mundo, então ela não tinha tempo de fazer nada pra ela. Então é com moderação, dar mais do que recebe. E aí, é aquela coisa de não ficar esperando nada em troca. Se você for fazer esperando alguma coisa em troca, também faça. porque isso daí é aquela questão da pessoa ter questões de rejeição. Se você faz alguma coisa, você já tá com esse pensamento, então você tem que trabalhar isso daí. Terapia aqui, terapeuta holística, tá? A gente trabalha isso também. Então tá. Agora uma outra coisa que a gente precisa falar muito sério. Principalmente mulheres. Essa parte que dá até pra falar que homens não falam, tá, gente? Tem essa história de que rodinha de homem fica falando de mulher. Isso é mentira. Homem fala todas as outras coisas, mas não fica falando de mulher. Eu vou até explicar por quê. Mas aqui a gente vai falar de vida íntima. Não é pra falar. A gente vai falar de uma coisa que não é pra ser falada. A gente não vai ficar falando da nossa vida íntima. Pra ninguém. Nem pra própria família. Não é pra mulher que, de repente, é casada e vai reclamar pra mãe do marido, vai ficar falando, sabe? Não fala o que você faz em casa. No vídeo anterior, né, o que a gente falou mesmo no vídeo anterior? Mas a gente trouxe alguma coisa assim, coisas assim. Que, de falar e pegar a ideia de terceiros. Então, isso é a mesma coisa. Você leva pra sua mãe, que tem a vida dela, mas às vezes a cabeça dela. Nem às vezes só pra ficar ouvindo coisa de terceiro. Mas a gente fica falando da sua vida íntima, você não deve falar. Sim. Uma mulher de verdade, uma mulher que cuida da sua casa, do seu lar, no caso eu falo de casado, mas você é solteira também. Você de repente conhece alguém e tal, tem uma intimidade com aquela pessoa, aí de repente não deu certo, aí você sai falando, eu saí com fulano, e fulano tinha isso, tinha aquilo, era daquele jeito, daquele... Lembra do meme? Meiva do céu! Vocês lembram desse meme? Da mulher falando em intimidade, coitado daquele homem. Mudava de país, né? Mas é por aí, mulher não pode sair falando. Já é feio se um homem falar. E homens não costumam falar. Agora a mulher chega assim, vai nos podcasts e fala que usa não sei o que, tem casada, né? Usa uns negócios que vibra diferente. Aí fala de umas coisas assim. Nossa, uma coisa que eu fico pensando. Daquela ser loira que faz parte de um trio, sabe, assim, que falam delas direto. Eu não sabia que ia falando. Que falou sobre um negócio que vibra, um tempo atrás. E os filhos vendo ela falando isso? Eu fico pensando assim, eu tenho medo de algumas coisas eu falar, ainda mais daqui na internet, daqui uns anos a Maria assistindo. Eu falo, ai meu Deus do céu, o que eu falei, né? Então tem que tomar cuidado com o que a gente fala, assim. Agora, falar da sua intimidade, você não fala. Não fala, não fala, não pode falar, não pode falar, não pode. E nem logo marido. Como eu falei.
Porque isso acaba gerando um atrito ali no casal, né? Porque você vai falar, eu falei pra mãe, falei pra mãe. E aí, aí se você dá abertura... Ó, deixa eu explicar uma coisa. O problema não é você fala. Porque meu marido faz isso, faz aquilo. Meu marido é assim, assado. Coisa de intimidade dentro da casa. Não tô falando nem dentro do quarto, especificamente. Você vai lá e fala, tipo assim, reclamou pra sua mãe, reclamou pra sua tia, reclamou pra sei quem lá. Quando você chega, de mãozinha dada com o teu marido, elas estão tudo com cara fechada pra ele. Estão tudo brava. Porque você foi lá e falou pra elas coisa que não precisava elas saberem, entendeu? Tem tudo isso. É muito complexo essa história, gente. Sim, e... o que eu ia falar? Eu cortei, né? Porque eu tava com o negócio na língua também. De falar... De você ficar falando, de falar da vida íntima, de ficar contando. Até a semana retrasada, uma cliente trouxe isso pra mim. Mas só aí assim, é outra questão. Aí você tratando ela, né? Não, ela trouxe, ela falou assim de mulheres, a gente estava conversando desse assunto, ela falou assim, de mulheres que falam mesmo do marido. Ela falou assim, eu não falo do meu marido pra ninguém, porque a outra chega lá falando, meu marido, a mulher acabou de largar do marido, porque aí ela fala tudo que o marido é ruim, porque meu marido não fazia isso, aí eu olho assim pra ela e falo, o meu também, porque se eu falar que o meu não faz, que o meu é diferente vai interessar ela, vai despertar o olhar. Aí isso gente. Aí ela falou assim, então a pessoa chega, acabou de terminar lá o relacionamento, mas meu marido era menina, mas em casa não é a mesma coisa. Tá certo. Mas aí ela trazendo um outro contexto de não despertar o olhar, porque assim, aí até a gente comentou, né, que mulheres você vai fazer isso, porque se você começar a falar coisa boa também, você fala coisa ruim, aí todo mundo fica com aquela cara, né? Tipo, tá no churrasquinho, deu um encontro com a família, você falou mal do seu marido pra todo mundo ali, todo mundo fica com aquela cara. Aí daqui a pouco você fala muito boa, aí também todo mundo fica com aquela cara. Interessante. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Não pode falar da vida íntima, gente. Não pode. Sinto muito pra vocês. Parem de ficar falando. Entendeu? Aí você vai ficar mais feminina. E o teu próprio marido, namorado, esposa, vai perceber. Assim, todo mundo percebe. Nesse relacionamento, é ali entre vocês dois, né? E 4 paredes, então, nem pensamento. Não abre a boca pra falar. Não fala, né? Não tem que falar, gente. Nossa. Às vezes a gente fica sabendo de coisas, já ouvi coisas ruins de outra pessoa, que quando você olha pra cara da pessoa, você fica com raiva da pessoa. E não é com você o problema é dos dois ali do casal. Mas aí a mulher veio e contou pra você, aí você olha e fala, puta, aí você fica sabendo, sabe? Você fica daquilo e fala, nossa. Sabe que a pessoa fala, gente do céu, se eu tinha ido. Mas não ia, tá? Não tô brincando, não ia. Então vocês entendem, né? Não falam da vida íntima. E não fiquem falando mal também do marido, reclamando muito. Que nem o exemplo que eu dei. Porque conheço um outro casal aí também que tanto o homem reclama da mulher e a mulher reclama do homem. Ai, meu Deus. Aí eu já chamei a atenção dos dois também, tá? Porque eu tenho um probleminha, né, Chega? Eu falo um pouquinho, né? Quando a pessoa fala, eu sou meio sincera. Sagitariano, né? Não, mas eu sou sincera, né? Não quer saber minha opinião, realmente não pergunta, não fala nada. Agora você vai falar as coisas pra mim e vai achar que eu vou ficar quieto, eu vou olhar pra sua cara e falar assim, isso tá errado. Eu vou falar, não tem. E aí a pessoa reclamando assim da mulher, tá? Eu falo assim, vocês dois são errados. Eu chego perto dela e começo a falar mal de vocês. Eu chego perto de vocês e começo a falar mal dela, vocês dois têm que começar a entrar no acordo aí e parar de ficar falando mal um do outro, que de repente vocês parem de brigar também. Olha, eu falei, nunca mais reclamaram pra mim. Acabou, eu não sei se eu resolvi o problema, mas eu não tô escutando. Mas eu cheguei e falei, não, chega, pode parar. Não. Porque é chato, né? Então vocês entenderam. E se você parar de falar, você fica mais feminino. Deixa eu contar um exemplo assim, meu mesmo, assim, logo no começo da minha relação com o Rafael. Aí minha avó estava viva ainda, né? Aí a gente tinha discutido em casa, dando uma pega aí com ele, discussão e tal, por bobeira, ciúmes, né? Aí ele falou assim, eu vou lá na sua avó falar pra... Eu, o que? Você tá ficando doido? Você vai falar o que pra minha avó? Aí eu, porque a gente tá discutindo, eu falei assim, e daí? Daqui não sai.
A minha avó já tem os problemas dela, tá ficando doido. A gente discutiu, eu falei pra você que eu vou lá contar pra sua mãe quem tá discutindo, tá ficando doido? Você saiu da sua casa, não saiu? Da casa da sua mãe? E eu saí da minha avó, e eu saí faz tempo, tava morando sozinho. Aí eu falei assim, então, minha avó não sabe dos meus problemas, eu não vou lá contar. Eu não vou encher a cabeça dela com as coisas que acontecem comigo. Pode parar. Falei pra ele dessa vez também. Falei, nunca sai problema nosso daqui de dentro de casa. A gente discutiu, vai ficar aqui dentro. Acabou. Foi uma vez só. Que ele quis sair. Não que a gente não discutiu mais. Foi que ele quis sair e contar pros outros. Foi, pronto, agora deu. Agora eu vou resolver meus problemas mais dentro de casa. Agora eu vou sair contando pros outros. Não, gente, não. Tem que parar cedo. Aí falando sério, cada um que a gente escuta. Agora tem um que é bom também aqui, que é o 7º. A gente fecha esse assunto com mulheres, a gente vai continuar com os homens. Que é o não se fazer de vítima. Ser vitimista. Ficar sofrendo. Ai, quer falar sobre isso? Eu nem gosto desse assunto. Isso daí, geralmente, o ser humano, ele tem muito isso, né? As coisas que acontecem nunca é culpa dele, sempre é culpa do outro. Então, a pessoa, ela sempre se vitimiza. E na verdade, tudo que acontece com a gente é nossa culpa. Porque se está acontecendo é porque você teve alguma ação, alguma iniciativa que gerou aquela consequência. Então, que nem no caso, a briga. Ninguém briga sozinho. Se brigou, né? Um começa, o outro, ou um fez alguma... Então, assim, e as pessoas têm muito de ser vitimista. Porque isso aconteceu comigo porque foi o João, o Mané. É aquela coisa, né? Você tem que escutar os dois lados da história. Você escuta só de uma pessoa, foi a vítima. Você escuta só do outro, aquela outra pessoa foi só a vítima. Entendeu? Por isso que juiz, essas coisas, sempre escuta os dois lados da história para não ter... Isso no despertar espiritual vem muito porque é uma questão que a pessoa, ela aprende a parar de ser vítima. Que ela começa a ver que ela cria a realidade dela. Então, se ela está passando por um problema, eu, por exemplo, eu falo, né? Eu sofro ali uma semana, tá acontecendo alguma situação, eu fico sofrendo ali uma semana, meu Deus, como que eu entrei nesse buraco? E aí eu começo a ver como que eu faço para sair, porque se eu entrei foi porque eu entrei sozinha. Não foi ninguém que me colocou lá. Tem ali várias opções e você acaba entrando. Então, assim... E ser vítima, você pode fazer isso tanto no profissional, quanto em escola, estudando. Tirei uma nota baixa, a culpa é do professor. É sua que não estudou, não é dele. Ele tá ali. Principalmente eu falo de matemática, tá? Vamos colocar bem assim, porque também essas agora aí... Você pode estar certo e o professor está errado. De repente. Mas eu não sei de matemática, porque você não estudou, você tirou nota baixa porque você. Não foi culpa do professor. Tem muito disso. Então, eu não gosto de vitimista, eu não gosto de vítima, eu não gosto de gente reclamando. Então... É que a pessoa, mas isso daí é assim, do ser humano. Ele sempre, ele vai vendo muito no contexto dele, social, nas relações dele, as pessoas sempre arrumam um culpado. Então, assim, eu nunca tenho culpa de nada. Sempre a culpa é do governo, culpa... Entendeu? A culpa sempre é do governo, então, porque não faz tudo errado. Você não vê um acerto daquilo ali. Não, mas assim, outra coisa assim, de ser culpado é parar de reclamar e começar a agradecer pelo que tem também. Se você torna uma pessoa agradecida, você deixa de ser reclamona e vítima. Começa a agradecer pelo que você já tem, pelo que você já faz. Agradece mais do que... então, porque é aquela coisa também, né? A gente só dá valor depois que perde. Então, assim... Não pode perder, tem que agradecer o que tem. Eu falo assim, né? Que às vezes, que nem eu uma vez, né? Eu tava, quando eu tinha loja, e aí fechou a loja, continuei vendendo para as clientes a domicílio, e eu super feliz, né? Porque eu falei, nossa, eu não vou pagar aluguel, não vou pagar água, só o combustível do carro para levar para cliente. Então, né, eu falei assim, nossa, vou faturar bastante. Tava super empolgada e de repente veio a pandemia. Eu falei, caramba, né, porque eu vendia para bastante para salão. Daí eu falei assim, agora o salão fechado, aí eu comecei a reclamar. Como que eu vou fazer para vender? Aí o que aconteceu? Eu torci meu pé que eu não conseguia nem andar. E os clientes me ligavam e eu não podia ir no cliente porque eu tava com o pé parecia um pão. Então, assim, daí quando aconteceu isso, daí eu pensei, falei assim, olha, tá vendo? Eu fui reclamar, né, achei ruim porque não ia poder ir nos estabelecimentos que estavam fechados. Aí reclamei, aí não conseguia nem andar, não podia andar, eu tinha que depender de alguém para me levar.
e os clientes chamando e eu não podia ir. Então, assim, sempre eu trago muito isso, né? Tudo que eu coloco ênfase se multiplica na minha vida. Se eu tô colocando foco no problema, ele vai se multiplicar. Ai, né? Que nem, por exemplo, a questão da gratidão. A pessoa, ela é muito inconsciente. Ela tá ali usando água, luz, aí quando ela vai pagar, ela paga com raiva. Ai, porque, né, esse dinheiro, aí ela paga ali, aquele dinheiro parece que some. Porque assim, ela paga com raiva. Ela não tem gratidão quando ela tava lá com a luz acesa, usando, assistindo TV, vendo o vídeo no YouTube. Quando tava ali tomando banho, tava tudo bom. Aí quando chega a parte dela, daí é ruim. Quando o ar-condicionado dormindo, delícia. Eu não ligo para quanto mais então, caro, assim, isso tem que ser... É muito questão de consciência. Até a prosperidade. A prosperidade, ela só ocorre quando a pessoa, as pessoas, elas têm muito aquela questão de querer ter pra elas. Tipo... não, e tem aquela coisa também da pessoa querer ser vítima, assim, de tudo. Ai, nada dá certo pra mim. Ai, Deus não... Tipo assim, começa a colocar culpa em Deus, né? Ai, porque Deus não me ajuda. Ai, porque nada dá certo. Ai, porque eu quero fazer isso e não dá certo. Vou tentar fazer aquilo e não dá certo. Meu, para de reclamar e agradece. Então, aí também tem que ver muitas pessoas, às vezes elas também têm um ganho secundário em ser vítima. Por exemplo, a pessoa ali, às vezes... ela... tem ganho em ser vítima? Ah, não, sim, você não tem como tem. ser vítima. O ganho secundário é que ela tem atenção. Por exemplo, aquela pessoa que ela é vítima, porque eu tô doente... buscando atenção dos outros. Então, assim, tem um ganho secundário. Ela tá fazendo mas é chato, né? Ela tem aquela... Tipo assim, você conseguiu minha atenção, fala... Aí a pessoa reclamou, nossa, você é chato, você reclama. Então, porque é isso. Isso é tudo questões de rejeição lá da infância. Então a pessoa, ela quer um olhar, ela quer ser vista pelo outro, aí ela vai ficar doente. Tem pessoas que elas ficam doentes de verdade. Mas eu acho assim, tem gente que reclama, nem tem problema nada. Às vezes a pessoa é da pessoa. Tem criança, você vê que já nasce reclamando. Então, mas daí ela tá ali no contexto, todo mundo reclama, aí ela aprende, ela acha que isso é normal. Então ela passa desse padrão. Então, aí acaba que a vida dela também é ruim, porque se a pessoa tá sempre reclamando, ela tá colocando foco no problema. E aí aquilo se multiplica, né? Que nem eu antes, quando eu tinha muitos bloqueios aí no financeiro, hoje eu não tô rica, mas nossa, minha vida tá fluindo bem melhor no financeiro. Mas assim... Porque eu tive que destravar, que ainda no ano passado eu estava focando muito no espiritual e no emocional. Eu estava com muitas questões aí, então eu não foquei tanto no profissional. Esse ano, que ainda estava, até o meio do ano, estava muita questão emocional. Eu comecei o ano no profissional, mas aí aconteceu algumas coisas que oscilou e eu fiquei no emocional. E você gosta. Tá falando da questão de reclamar, de ser vítima, de buscar melhorias. Aí você tá falando do serviço aí que você tava focando mais no profissional, porque tá melhor de situação que você não tava antes. Se antes você tava. Isso, quando você fechou a loja, ficou quebrado, vinha tudo, aquela né? Aquela coisa toda. Eu tava falando. Eu tava falando do financeiro, que. Você não tava bem, agora você está melhor. Eu sou eu que você falou. Mas eu queria entrar num outro raciocínio que era da prosperidade. A gente escuta. Não, eu perdi o raciocínio. Mas você falando que a pessoa fica buscando prosperidade, só que, assim, reclamando, se frustrando. Não sendo grata. Mas tem que ser grato. Você tem que agradecer pelo que você já tem. Eu tô tentando lembrar o que eu ia falar que veio assim na pequena que eu perdi. Então vamos pro próximo vídeo, porque depois, 33 minutos, vai parar esse. Só agradece a galerinha aí. A galerinha, vou pra galerinha esse vídeo. Vou dar Maria da galerinha. Sim, eu ia falar alguma coisa. Caraca, viu? Não era pra ir pro vídeo, tá vendo? Às vezes é isso. Então tá, gente, vocês assistiram até aqui esse, falando da desconstrução quase, do feminino, né, da desconstrução. A gente deu essas dicas para vocês voltarem a ser femininas. Isso. Agora a gente vai começar a falar do masculino. Mas isso vai ser pro próximo vídeo. Tchau, gente, acho que você dá tchau no vídeo. Tchau. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. E deixa também dica do que vocês querem ouvir a gente falar. Tem muito assunto, então bora lá, né?